Agora é calma, agora é calmaria, agora é estudar o livro de Apocalipse, capítulo a capítulo, tema por tema, e vai ser bom demais. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto encontro de estudo sobre o livro do Apocalipse. Nós começamos o nosso estudo, primeiramente entendendo alguns conceitos que envolviam o livro do Apocalipse, depois nós entendemos os contextos que também estão ao entorno do livro. E na semana passada, para quem eu mandei até mensagem via WhatsApp da postagem do vídeo, eu coloquei aperte os cintos, porque nós demos uma corrida, né? Corremos para entendermos então e termos um panorama geral do livro, passando então por todas as sessões e tendo aquela ideia geral, um roteiro de viagem que então a partir de agora nós vamos caminhando bem devagarzinho, capítulo a capítulo, às vezes nem um capítulo inteiro por aula, para que a gente possa estudar com bastante tranquilidade, já tendo essas informações prévias, né? Tanto dos conceitos, quanto do contexto e quanto de um panorama geral, uma ideia geral a respeito do livro e as suas sessões. Então hoje nós vamos até voltar aqui com a nossa telinha, né? Com os versículos, para que a gente possa realizar juntos a leitura do texto do Apocalipse e discutir ponto a ponto, versículo a versículo, dar a interpretação e também, óbvio, fazer a aplicação para a nossa vida para os dias de hoje. Então vamos lá, vamos começar a ler o texto do livro do Apocalipse, que no seu capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esqueci de passar aí o versículo, né? Mas está aí o texto. Que dá testemunho de tudo o que viu, isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bom, a primeira parada nossa no texto é justamente nessa primeira expressão, revelação de Jesus Cristo. Eu já falei isso anteriormente. O livro de Apocalipse, ele não é o livro da revelação da besta, ele não é a revelação do falso profeta, ele não é a revelação do anticristo, ele é a revelação de Jesus. Jesus, ele está no centro da história. Jesus é aquele que tem que estar no centro da vida de todo crente, dos irmãos, primeiros leitores dessa carta, podemos dizer assim, mas também nossa vida, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus nos dias de hoje. E aqueles primeiros irmãos que receberam o conteúdo de João, eles estavam passando por tempos muito difíceis, tempos de provação pela perseguição, em muitas comunidades de uma maneira mais acirrada do que em outras, por parte do Império Romano. Já não era só mais uma oposição de grupos de judeus, mas uma oposição do Estado, uma oposição e uma perseguição por parte do Império Romano, também em algumas comunidades ainda mais fortes ainda. E aí, dentro desse contexto, né, de perseguição, de provação, os irmãos ali tendo que lutar, o que é dado a eles a conhecer? Quem é Jesus? O conhecimento de Jesus, quem é Jesus, o que ele realizou, é suficiente para que tenhamos força, é suficiente para que tenhamos esperança para vencer todas as nossas provações, conseguir superar todas as perseguições. Então, por isso que esses irmãos eles recebem uma revelação
de Jesus. Isso faz me lembrar um pouquinho, né, aquele texto de Paulo em que ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4. E então, claro, ok, Paulo está correto na sua colocação, mas é importante para que isso seja real para nós que a gente conheça então quem é este que nos fortalece, que a gente conheça profundamente quem é Jesus. Então, por isso que essa revelação, então, que chegou a João, ele vai dar testemunho de tudo isso que ele viu pela palavra de Deus. Afinal de contas, é na palavra de Deus que nós temos a revelação de quem é Jesus Cristo e então podemos dar então o testemunho de Jesus Cristo. E aí depois, ao final desses 3 primeiros versículos, que a gente poderia dizer assim, que é o prólogo dessa introdução, né? É aquela partezinha inicial da introdução. Essa introdução, você vai observar que ela é dividida em 3 partes. E quando a gente chegar nas outras partes, eu vou indicar o começo dessa parte da introdução e você vai perceber bem que essa divisão em 3 partes dessa introdução. Então tem esse prólogozinho aqui, e aí ele termina esse prólogo no versículo 3, em que ele vai dizer: bem-aventurado, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu cheguei a comentar numa aula anterior que esse versículo já chegou a receber uma interpretação, né, de quem o interpretasse, de que fosse assim, como se fosse uma palavra de incentivo, uma bênção, como se João estivesse reconhecendo que a linguagem do livro era muito difícil de entender, então ele estava dando uma bênção como se fosse um incentivo. Não desiste de ler não, porque bem-aventurado, mas essa é a interpretação, é uma interpretação assim, bem fora do contexto, bem fora da realidade, né, daqueles primeiros de João e dos primeiros leitores. Porque na verdade João ele não escreve para poder ser misterioso, João ele escreve para poder ser claro, mas claro aos destinatários, e por isso que ele faz uso deste gênero literário, que é o gênero apocalíptico, e todas essas figuras, imagens, ilustrações que vão aparecer no texto, que são do conhecimento daqueles que estão recebendo essa mensagem pela primeira vez. E essa questão que se coloca aí, né, felizes aquele que lê e felizes os que ouvem, não é simplesmente pelo fato de que haviam muitos analfabetos, então só seria apenas um que lê e muitos que ouvem, mas pelo fato de que o livro ele foi construído de maneira que ele tem marcações sonoras que auxiliam muito para quem lê. Eu já falei isso em outras lições, então não vou me alongar nessa questão, mas aí eu reforço o convite, desafio que eu fiz na primeira aula, né, do livro do Apocalipse, que foi entendendo conceitos. Reforço então o desafio de você ouvir o livro do Apocalipse e perceber então essas marcações sonoras que o livro contém. Vamos então agora para a segunda parte dessa introdução, que vai soar muito parecido, que na verdade segue mesmo a mesma estrutura das cartas, do gênero epistolar, né? Gênero epistolar, epístola, carta, né? Significa carta. E Paulo, você vai reconhecer assim, que Paulo muitas vezes ele cumprimenta, né? Ele vai dizer assim, olha o texto de João. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz. É um cumprimento comum de abertura de qualquer carta, né, destinada a uma igreja, de Paulo falando às igrejas, ou de Pedro falando às igrejas de uma maneira geral também. E aí ele vai cumprimentar, fazer essa saudação a essas 7 igrejas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas digamos assim, de uma maneira bem diferenciada. Olha o que ele vai dizer. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, uma indicação à figura de Deus Pai. Dos 7 espíritos que estão diante do trono.
7, lembrando o número da perfeição, a santidade, a completude, o Espírito Santo de Deus, o Espírito perfeito de Deus, e de Jesus Cristo. E aí, a partir desse momento, ele vai fazer dois movimentos. Ele vai apresentar a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. E quando ele vai apresentar a pessoa de Jesus Cristo, principalmente nesses três primeiros aspectos, eles são fontes de encorajamento para esses irmãos que estão sendo provados pela perseguição que está se aprofundando ou se intensificando nesse tempo. Então ele vai dizer, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A pessoa de Cristo é o quê? É a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Bom, testemunha fiel, palavra que vem do grego, né, martíria, poderia ser então traduzido facilmente como mártir fiel, porque Jesus, ele não foi fiel até morrer, mas ele morreu porque foi fiel no testemunho, na missão que ele veio cumprir de apontar quem era Deus, mostrar o caráter real de Deus, porque ele mesmo é o próprio Deus encarnado, e também de apontar o reino de Deus. Então ele não testemunhou até morrer, mas ele testemunhou a ponto de morrer. E isso, então, para quem ali está sofrendo, né, essa provação pela perseguição, é uma palavra muito forte. Causa uma empatia. Olha, Jesus, ele sofreu essa mesma perseguição que vocês estão sofrendo a ponto de morrer. Ele foi um mártir fiel. E muitos desses irmãos estavam se tornando mártires, já a partir de Estevão, né, um primeiro mártir da igreja, que foi assassinado, um diácono assassinado a pedradas, como está lá no livro de Atos, salvo engano, capítulo 8. Desde então, a igreja tem produzido os seus mártires até o dia de hoje. E isso também, digamos assim, é algo que para nós hoje, cristãos, também impacta, porque nós hoje também temos cenários de perseguição. Alguns mais graves, outros não tão graves, mas somos sim, toda vez em que nós nos posicionamos como discípulos de Jesus e assumimos os princípios e valores do reino de Deus, nós sofremos oposição porque esses princípios e valores não batem com os princípios e valores do mundo. Então há um antagonismo e uma resistência e um movimento de repelir aqueles que representam o princípio e valor do reino de Deus. Então, isso é uma palavra de incentivo também a nós hoje, para que a gente não se curve a pressões, que a gente não se curve a perseguições que muitas vezes sentimos em virtude da nossa mensagem. E isso nós temos vivenciado, né? Irmãos que têm, de certa forma, negociado princípios e valores do reino de Deus, realidades bíblicas, em virtude de pressões que sofre no seu entorno. E aí fica o exemplo de Jesus, que foi uma testemunha fiel, um mártir fiel. Não foi alguém que testemunhou até morrer, mas que testemunhou a ponto de ser morto. Ele é o primogênito dentre os mortos. Isso vai lembrar aquilo que Paulo falou aos irmãos de Coríntios, salvo engano, acho que é capítulo 15, né? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 15, 14, em que Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Toda a nossa fé se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. A predisposição que devemos criar no coração de ter engajamento nesse projeto de Deus, do reino de Deus e no anúncio da boa nova da salvação em Cristo Jesus, está baseada no fato de que Jesus ressuscitou. Vale a pena se engajar a todo custo, e seja qual for o custo cobrado por esse testemunho,
Porque se nós morrermos, nós temos a viva esperança, que é a expressão que o apóstolo Pedro vai utilizar na sua primeira carta, capítulo 1, se não me engano, versículo 3, nós temos a viva esperança em Cristo Jesus. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ele tem o poder da morte, por isso nós não precisamos ter medo da morte. Nós não devemos ter medo da morte. E ele é o príncipe dos reis da terra. Jesus é o vitorioso leão de Judá. Jesus é aquele que reina, é o soberano. Nós todos devemos nos curvar à soberania de Jesus, e não só isso, todos hão de se curvar à soberania de Jesus. Todos os reinos da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, mesmo aqueles que um dia perseguiram o povo de Deus hão de confessar que o verdadeiro Senhor é Jesus. Então, nesse aspecto, nesses 3 primeiros aspectos que vão envolver a pessoa de Jesus, são aspectos que vão, então, realmente encorajar aqueles irmãos que estavam sendo provados através das muitas perseguições que muitas comunidades já estavam sentindo e de uma maneira bastante intensa. E aí, partindo desse momento, ele vai começar a falar, então, da obra de Jesus. Então, qual foi a obra de Jesus? Ele nos ama. Jesus, ele nos amou a ponto de se entregar, de entregar a sua vida por nós. Tenham todos o mesmo sentimento de amor de Cristo de Jesus, que, embora sendo Deus, não teve o fato de ser Deus, algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo. E sendo encontrado, então, na forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, assim, ele nos amou. E nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Isso vai lembrar daquilo que Pedro vai dizer, né? Que não foi com coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Esse é o preço da nossa salvação. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E versículo 6, ele vai então finalizar essa revelação da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Em terceiro ponto, ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Então, isso vai mostrar o poder transformador do Evangelho de Deus, que nos fez escravos do pecado a cidadãos de um reino, com uma tarefa sacerdotal. O sacerdote é aquele que faz intermediação. Não que nós sejamos o intermediário entre Deus e os homens, de maneira que os homens teriam que recorrer a nós para que cheguem a Deus. Não, mas porque nós portamos essa mensagem de salvação. Então é um sacerdócio no sentido de anunciar. Isso é o que Pedro vai dizer ali na sua primeira carta, capítulo 2. Ele vai destrinchar exatamente em que aspecto está essa ação de sacerdócio do povo de Deus. No versículo 5 da sua primeira carta do capítulo 2, ele vai dizer: vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Qual é a função do sacerdócio santo? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E lá no versículo 9, ele vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é um sacerdócio santo no sentido da adoração, para oferecer sacrifícios espirituais, a adoração do povo de Deus. E o sacerdócio real, que constitui no anúncio daquele que no anúncio, né, das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de escravos do pecado para cidadãos do reino de Deus. E ele finaliza então essa apresentação, né, que começou lá numa saudação em nome do Pai, do Espírito Santo e agora por Jesus, e aí ele vai dizer: a ele sejam glória
e poder para todo sempre. Amém. Por tudo aquilo que ele é digno, então, de receber toda a glória, todo o poder para todo sempre. Versículo 7. Deixa eu só acertar aqui o meu... Versículo 7, nós temos aqui uma coisa curiosa que nós vamos comentar. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ou ele poderia até escrever, né? Amém, amém, porque amém significa assim seja, né? Então assim seja, assim será, seria a mesma coisa. Ele vem com as nuvens, a gente observa aí, é o mesmo movimento, né? Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele ascendeu às nuvens e a sua volta se dará da mesma forma, e todo olho verá. E aí tem aqui uma expressão que é uma expressão que causa polêmica, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quando muitos leem esse versículo aqui, vai dizer assim, seria então indicação de que haveria um retorno imediato de Jesus? Porque então aqueles que mataram Jesus e fizeram o ato de matar Jesus, eles então veriam o Filho de Deus retornando? Né? E aí a gente vai imaginar, será que algum soldado lá, aquele soldado que enfiou a lança no lado de Jesus, ou aqueles sacerdotes do Sinédrio, será que eles estavam vivos? Certamente não, afinal de contas João, né? Ou se não, estavam assim bem como João, bem velhinho já, né? Mas isso seria uma redução dos responsáveis pela morte de Jesus, porque quem transpassou, quem transpassa hoje Jesus é todo aquele que não reconhece o seu sacrifício expiatório pelos pecados, o seu sacrifício pelos pecados da humanidade. Então, todos aqueles que não creram, os que creram, mas também aqueles que não creram e que transpassam Jesus até hoje, isso então a linguagem, né, que João vai estar usando aqui, eles verão Jesus retornar. E aí está para estes, né, que não creram, esses que transpassam, que eles se lamentarão sobre ele, né? Porque vão ver que aquele que eles ignoraram é o Senhor Deus dos céus e da terra. E aí finaliza agora com o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Interessante nesse texto aí, eu sou o Alfa e o Ômega, porque aqui nesse texto do versículo 8 do capítulo 1 e também no versículo 21 de Apocalipse, versículo 6, vai se referir ao Pai. Mas no capítulo 22, versículo 13, essa expressão Alfa e Ômega se refere a Jesus, né? Então fica claro aqui para nós, utilizando-se o mesmo título de Deus a Jesus, que Jesus é Deus, né? Bom, vamos então para a terceira parte dessa introdução, que vai ali do versículo 9 até o versículo 11, que seria assim, uma parte mais histórica, né? A gente tivemos ali um prólogo, depois nós tivemos essa parte da saudação, de uma apresentação prévia de quem é Jesus, e agora nós temos a terceira parte da introdução, agora a partir do versículo 9, e vai até o 11, que seria assim, uma introdução histórica. João está dizendo, contando o seu momento. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Interessante que João ele já construiu uma empatia àqueles que sofrem, que são perseguidos, colocando Jesus como uma testemunha fiel, ou seja, como um mártir fiel, tal como muitos daqueles irmãos estavam se tornando
por conta do testemunho mesmo de Jesus Cristo. E aqui agora João também, ele se empatiza, né, se coloca também no lugar daqueles irmãos que estão recebendo essa carta, se apresentando como companheiro nos sofrimentos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou seja, gerando também, mais uma vez aqui, uma empatia, agora dele, João, o escritor, para com os seus leitores. E segue, versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, ou seja, uma voz retumbante. É uma proclamação vinda do Senhor, uma proclamação com autoridade, uma voz como de trombeta, que dizia, versículo 11, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui tem essa parte da introdução que vai ser uma parte, digamos assim, histórica, né? O contexto e a vocação, o chamado de João para que ele escrevesse a essas 7 igrejas. Dando continuação a essa terceira parte, já meio que entrando, digamos assim, em outro assunto, né? João, ele vai começar a partir do versículo 12 a dar uma descrição de Jesus glorificado. Vamos lembrar aqui que ele disse no versículo 10 que no dia do Senhor ele se achou em espírito e ouviu por trás dele uma forte voz como de uma trombeta, que dizia: escreva no livro que você vê e envie e aí enumera aqui as 7 igrejas. Então ele se volta para poder ver quem é que está falando com ele. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Eu não vou falar o que é esses 7 candelabros de ouro, porque mais à frente o próprio texto vai dizer para a gente que se refere a esse candelabro de ouro aí. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem. Bom, qualquer irmão da época e de hoje vai matar imediatamente a charada quando ele lê esse semelhante ao filho do homem. Porque quando você vai nos evangelhos, sobretudo o evangelho de Mateus, a autoidentificação que Jesus faz, né, de si é sempre filho do homem. Ele sempre fala assim, e o filho do homem, né? Às vezes Jesus ele fala nessa terceira pessoa, né? Mas referindo a si mesmo, ele refere-se a si mesmo como filho do homem. Então fica claro aqui de que quem está falando com João é Jesus. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Aqui nós temos então uma clara identificação de Jesus com o seu ministério de sacerdote. Ele é sacerdote. São os 3 ministérios de Jesus, né? Ele é profeta, sacerdote e rei. Bom, se ele está dando uma revelação de si, ele está aqui então agindo como profeta. Mas também ele já foi apresentado como um rei. Ele é o soberano, príncipe dos reis da terra. E aqui agora nós temos a identificação de Jesus no seu terceiro ministério, que é o ministério de sacerdote. Por quê? Essa vestimenta aqui, né, que é uma vestimenta que chega até os seus pés e ao redor um cinturão de ouro ao redor do peito, lembra muito aquela veste que nós vamos observar no capítulo 28 do Êxodo, que era a veste do sumo sacerdote, a veste de Arão, que tinha essas mesmas características. Sua cabeça e seus cabelos... Opa, desculpa, não mudei aqui, né? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã,
tão brancos como a neve. Isso agora aqui vai nos remeter a um texto de Daniel. Vou até ver se eu consigo colocar ele na tela também. Quando a gente vai chegar no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 9 e 10, ele tem uma visão de Deus e ele descreve de uma maneira muito parecida, né? Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, um ancião se assentou, sua veste... E olha só, ele na verdade não faz uma indicação direta de que era Deus, né? Deus Pai, até mesmo porque a revelação de Cristo só se daria no Novo Testamento, né? Na sua encarnação. Mas, engraçado, Daniel dá spoiler de Jesus toda hora, né? Porque tem vários textos do livro de Daniel em que, e a gente vai ver até um outro texto mais à frente, em que, para nós, dá um forte indício de ser uma manifestação de Jesus antes mesmo da sua vinda, né? Porque, na verdade, Jesus ele estava com o Pai antes da criação. Deus Filho ele sempre existiu juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Então, nada impediria que Jesus também se manifestasse no Primeiro Testamento. E aqui nós temos uma possível identificação, e principalmente pelo fato de João utilizar as mesmas características desse ancião agora no Apocalipse. Mas segue aqui o texto de Daniel, diz: eu olhava, tronos foram postos no lugar, um ancião assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E olha que interessante, o ancião aqui do João, que ele vai descrever no Apocalipse, estamos aqui no versículo 14, tem as mesmas características, né? Aqui não fala ancião, mas assim, tem o mesmo aspecto, né? Por conta do cabelo branco. Mas a gente sabe que esse ancião na verdade, o filho do homem. Se é o filho do homem, está se referindo a Jesus. E ele vai dizer que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, né? Uma indicação, uma identificação de Jesus em que vai apontar para a sua sabedoria, né? Cabelos brancos sempre foi assim uma indicação de sabedoria, né? Algo que eu acho que eu nunca vou ter, não sei porquê. Vou ter barba branca, mas cabelo branco eu não vou ter, né? E aí ele vai dizer: os seus olhos eram como chama. Seus olhos eram como chama. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Mais uma vez aqui, João vai fazer a alusão a Daniel. E eu achei interessante aqui, vou colocar o texto de Daniel aqui para a gente poder comparar o texto de Apocalipse com o texto de Daniel. Daniel, mas agora no capítulo 10. Daniel acabou de sumir. Ah, não, tá aqui, né? Obrigado. Capítulo 10, versículo 6. Não, a partir do versículo 5, né? É uma visão que Daniel tem a respeito de um ser celestial. E olha como é que é esse ser celestial. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. É o que a gente acabou de ler em Apocalipse, né? Seu corpo era como berilo e o rosto como relâmpago. Os olhos como tochas acesas. Braços e pernas com o reflexo do bronze polido. E a sua voz era como o som de multidão. Vamos voltar ao texto de Apocalipse. E aí é interessante, né? Nessa visão de Daniel, um detalhe aqui que eu quero... Aqui no versículo 9. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e pôs as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste atenção. E aí ele vai falar aqui com Daniel, e aqui no versículo 12, prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Por que eu estou lendo esses textos aqui de Daniel? Porque vamos voltar aqui ao texto de Apocalipse, né? O capítulo 1, versículo
14. Primeiramente, no versículo 13, nós vemos as mesmas vestes, né? Vestes que vão até os pés e o cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça, a mesma coisa, cabelo branco como a lã. Os seus olhos como chama de fogo. Vamos lembrar aqui que a figura do fogo está sempre ligado à questão do julgamento, né? Então, é aquele que tem autoridade, aquele que tem olhos penetrantes, olhos de que nada foge, olhos que são capazes de exercer juízo, né? Esses são os olhos de Jesus. E os seus pés eram como bronze, numa fornalha ardente. Vamos lembrar também que o bronze está ligado a esse juízo, mas também o bronze ele vai estar ligado à segurança, à firmeza, porque vamos lembrar que são bases de bronze que sustentam as estacas que vão dar sustentação a todo o tabernáculo lá do Êxodo, né? Aquela tenda que era montada e desmontada de acordo com a nuvem de fumaça e a coluna de fogo, que simbolizava a presença de Deus, que andava, que parava ou andava para o povo poder prosseguir, né? E aquela tenda, ela tinha as suas várias estacas, né? Que faziam ali o entorno daquela tenda principal, onde estava ali o lugar santo e o lugar santo dos santos, e a base, o que dava firmeza, o que dava segurança, aquelas estacas de madeira de acácia eram bases de bronze. Então, assim, também, além da questão da ideia do juízo, e que também vastamente vai aparecer no tabernáculo, né? Se a gente lembrar que o altar onde o juízo de Deus era executado, ou seja, onde se realizava o sacrifício do animal pelo perdão dos pecados, era um altar de bronze. A bacia onde o sacerdote ele lavava as mãos e via também ali refletido o seu rosto, era uma bacia de bronze, né? Era uma bacia que denunciava a humanidade e a limitação de todo aquele sistema sacrificial, né? Porque era um sacrifício que tinha que ser feito várias vezes e por mãos de homens. Mas ali existia, sim, o juízo de Deus, né? Porque existia a possibilidade da expiação, do perdão do pecado através do sacrifício de animais. Mas agora não, o Filho do Homem é aquele que tem na sua base como o bronze polido, é aquele então tem autoridade, ele tem olhos penetrantes, nada foge dos olhos dele, são olhos como de chama. Vamos lembrar também que é uma tenaz de fogo em chamas que toca a boca do profeta Isaías, purificando seus lábios para que ele pudesse então exercer a sua atividade profética. Sempre essa ideia, né, daquilo que exerce o juízo, que purifica do pecado. Então vai terminar aqui as informações, né? Os seus pés eram bronze como uma fornalha e sua voz como o som de muitas águas. Mais uma vez, trazendo nessa ideia do volume. Daniel ele vai dizer som de multidão. Aqui o som de muitas águas. Então é a mesma mensagem aqui, né? É a voz que aponta para essa autoridade. Primeiro vem uma voz de trombeta, agora sons de muitas águas. É aquela revelação que vem do Senhor, aquela revelação que vem com autoridade. Versículo 16. Tinha em sua mão 7 estrelas, ou seja, ele tinha autoridade sobre aquelas 7 estrelas. As 7 estrelas estavam na palma da sua mão. Ele cuidava daquelas 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Aqui também fica um claro apontamento da palavra de Deus. Jesus, que é identificado por João Evangelista
como o verbo de Deus, ou a palavra de Deus, né? No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ali no versículo 14 do capítulo 1 de João, ele vai continuar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ou seja, como a glória de Jesus, cheio de graça e verdade. Então, Jesus é essa palavra, essa espada afiada de dois gumes, que lá em Hebreus vai dizer que ela é penetrante, que ela é viva, eficaz, que ela entra a ponto de separar juntas e medulas. É aquela palavra que é relevante, presente, sempre atualizada para nós, né, que nos confronta em nossos pecados e que nos aponta a direção. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, da sua boca sai essa palavra que então nós já demos aqui as características. E sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então a gente vê o divino a presença divina nesse ser que foi visto aqui por João, né? Esse ser, ele é Deus. Porque vamos lembrar, né, que tal era o fulgor da face de Deus, que quando Moisés, lá no Êxodo, falava face a face com Deus, o seu rosto saía com brilho, né? O brilho de Deus se fazia presente no rosto de Moisés, né? Bom, quando vi, olha o que acontece com ele, versículo 17, a mesmíssima coisa, a mesma reação de Daniel, né? Quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou a sua mão direita sobre mim, e o que ele disse? Disse a mesma coisa que aquele outro ser, que aí então fica claro para nós que também se trata de uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse o quê? Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aqui fica uma clara indicação de que Jesus é Deus. Então, aqui, chegou até aqui, agora ficou claro, né? Porque dizer que ele é o primeiro e o último é a mesma coisa que dizer que eu sou o alfa e o ômega, que já foi dito, se não salvo engano, o versículo 8, né? Que ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. E aqui ele vai dizer que ele é o primeiro e o último. É a mesma expressão, praticamente. E aí segue o texto. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Ter chaves é sempre uma indicação de ter autoridade sobre algo. Isso é dado à igreja, né? Quando se fala tudo aquilo que será desligado na terra será desligado no céu, e tudo que será ligado na terra será ligado no céu, é a autoridade que a igreja de Cristo Jesus tem. Mas aqui, não vamos entrar nesse detalhe agora, para não entrarmos em questões ligadas a essa expressão, mas toda vez que você fala de chave, você fala da autoridade. Então, quando ele diz que ele tem as chaves da morte e do Hades, ele tem a autoridade total para prover esperança nesse mundo hostil que perseguia e matava os seus seguidores. Eles poderiam ser mortos, mas aí vamos lembrar de que quando Jesus ele se vira para as irmãs de Lázaro, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E por que ele pode dizer isso? Porque ele tem autoridade, ele tem as chaves da morte e do inferno, ou do Hades, né? E aí ele está aqui então terminando, nós estamos chegando aqui ao fim, né, do nosso primeiro capítulo, em que ele finaliza o seguinte, escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Ou seja, isso já vai apontar que o livro do Apocalipse trata é algo que está acontecendo, está em curso para aqueles irmãos que estão recebendo as cartas, mas também vai para além. Vai para um fim escatológico, vai para
vai para um fim do mundo, né? Ou dessa realidade conhecida. E termina o versículo com o versículo 20. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita. Ou seja, aquelas estrelas que estavam na mão dele, que ele cuidava, que a gente também passou rápido, né? Eu não falei sobre elas porque a explicação está aqui. E dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, meus irmãos, a partir desse versículo aqui, já se criou-se uma doutrina, uma especulação, não sei lá o quê, de que cada igreja tem um anjo da guarda. Não é isso. Vamos lembrar que a palavra anjo, em grego, né, angelos, significa mensageiro. Então, quando ele está falando aqui dos ângelos da igreja, ele está falando dos pastores da igreja, o líder da igreja, né? Então, os líderes dessas 7 igrejas, desses 7 candelabros, aí que o candelabro fica mais fácil de entender, né? O candelabro diz aqui, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, os 7 pastores dessas 7 igrejas, desses 7 candelabros, em que o Filho do Homem passeia, né? Jesus ele está entre as 7 igrejas, esses 7 pastores também estão nas mãos de Jesus. Então, assim, aqui tá as explicações das 7 estrelas e dos 7 candelabros que apareceram. Bom, nesse primeiro capítulo que nós apresentamos hoje, né, fica essas indicações para nós, né? O tempo era um tempo de perseguição. O tempo era um tempo de crise. E a resposta para a crise, a resposta para toda e qualquer crise é Jesus. É a revelação de Jesus. A resposta para toda e qualquer crise é que Jesus ele viveu como um de nós. Mas Jesus ele é Jesus glorificado. É Jesus que foi vitorioso sobre tudo aquilo que é pertinente à realidade humana, que pertence à realidade humana. Jesus ele teve vitória em tudo, porque ele viveu como nós, porém sem pecado. Ele é vitorioso e por ser vitorioso, ele é o provedor da nossa esperança. Nós podemos ter esperança porque nós cremos em Jesus. E que Jesus, a nossa esperança, possa te abençoar e até o nosso próximo encontro em que nós vamos começar a entrar efetivamente agora também no conteúdo de cada carta destinada a cada uma das 7 igrejas. Deus abençoe, um abração e até mais.